O sino da igreja do Sagrado Coração já tinha batido 7 vezes quando Rosa Maria dos Santos ajeitou o véu de renda preta sobre os cabelos grisalhos e saiu de casa rumo à missa dominical. O sol de janeiro esquentava as pedras irregulares da rua principal de Tobias Barreto, e o aroma de café coado, misturado ao cheiro de terra molhada pelo sereno da madrugada, preenchia o ar matinal. Aos 58 anos, Rosa Maria mantinha a mesma rotina de décadas. Acordar às 6, tomar seu café preto com rapadinha, vestir o melhor vestido que tinha e caminhar os 15 minutos até a igreja, cumprimentando cada vizinho pelo caminho. Mas naquela manhã de domingo, algo diferente a esperava na encruzilhada da Cruz das Almas, bem no meio do caminho entre sua casa e a paróquia. Um cesto de palha trançada, do tipo que as artesãs locais faziam para vender na feira, estava abandonado bem no centro do cruzamento de 4 ruas de terra batida. Rosa Maria diminuiu o passo, franzindo as sobrancelhas. Em 35 anos casada com Sebastião, antes dele partir há 3 anos em um acidente na obra onde trabalhava, ela aprendera a desconfiar de qualquer coisa fora do lugar, naquelas ruas que conhecia como a palma da mão. Aproximou-se devagar, segurando firme a bolsa de couro marrom contra o peito. O cheiro de alecrim e arruda ainda pairava no ar da manhã, como se alguém tivesse passado por ali há pouco tempo, carregando as ervas sagradas que as benzedeiras locais usavam para afastar mal-olhado. Quando se inclinou sobre o cesto, Rosa Maria sentiu as pernas bambearem. 2 bebês, claramente gêmeos, dormiam profundamente envoltos em mantas bordadas à mão com flores de mandacaru, a mesma flor que ela própria bordava em seus trabalhos de costura. O coração de Rosa Maria disparou. Olhou ao redor, procurando algum sinal de quem pudesse ter deixado as crianças ali. Mas as ruas estavam desertas. Apenas o som distante dos sinos da igreja ecoava pelo povoado, chamando os fiéis para a primeira missa do dia. Um dos bebês se mexeu, abrindo olhinhos escuros como jabuticaba, e Rosa Maria sentiu algo se romper dentro do peito, uma mistura de espanto, ternura e um medo profundo que não conseguia nomear. Suas mãos tremeram quando levantou delicadamente o cesto. Os bebês eram pequenos, mas pareciam saudáveis, e as mantas que os envolviam eram de um tecido fino, bordadas com capricho e carinho. Rosa Maria reconheceu o ponto cheio usado nas flores. Era trabalho de alguém experiente, alguém que conhecia bem a arte da costura. Durante os 40 anos em que viveu da agulha e linha, ela desenvolvera um olho clínico para identificar a origem de qualquer bordado. O peso do cesto em seus braços trouxe à tona memórias dolorosas que ela passara anos tentando enterrar. As tentativas frustradas de ter filhos, os remédios caseiros que Dona Francisca, a parteira mais respeitada da região, preparava com ervas do mato, as promessas feitas aos santos, as novenas rezadas de joelhos no chão frio da igreja. Sebastião sempre dizia que Deus sabia o que fazia, mas Rosa Maria nunca conseguiu aceitar completamente o fato de sua barriga ter permanecido vazia durante todos aqueles anos de casamento. Agora, com quase 60 anos e viúva há 3, tinha 2 bebês em seus braços, abandonados exatamente no lugar onde as pessoas costumavam deixar oferendas para os santos e fazer pedidos nas encruzilhadas. Seria coincidência? Seria um sinal? Rosa Maria não acreditava em coincidências. Acreditava em providência divina, em destino, nas forças misteriosas que moviam o mundo de maneiras que a mente humana não conseguia compreender completamente. O sino da igreja bateu novamente, lembrando-a de que estava atrasada para a missa. Mas naquele momento, olhando para os 2 rostinhos serenos que dormiam confiantes em seus braços, Rosa Maria soube que sua vida tinha acabado de mudar para sempre. Não podia deixá-los ali, expostos ao sol que já começava a esquentar, nem podia simplesmente entregá-los a qualquer pessoa. Eram apenas 2 criancinhas indefesas, mas o instinto maternal que ela julgava ter morrido, junto com suas esperanças de ser mãe, despertou com uma força avassaladora. Decidiu levar os bebês para casa primeiro, depois pensaria no que fazer. O povoado ainda dormia, mas Rosa Maria sabia que em poucas horas as vizinhas estariam todas na rua, e notícias corriam mais rápido que vento na caatinga em Tobias Barreto.
Precisava ter uma história pronta, uma explicação que fizesse sentido para uma comunidade onde todos se conheciam desde criança e onde segredos eram raridade. Caminhando de volta pela rua principal com o cesto nos braços, Rosa Maria sentia o cheiro familiar de sua casa se aproximando. Café coado, sabão de coco, as flores do jardim que Sebastião plantara antes de partir. A casa de adobe, herdada dos pais, sempre lhe parecera grande demais para uma pessoa só. O quarto que deveria ter sido o berçário permanecia fechado há anos, guardando apenas lembranças de sonhos que não se realizaram. Mas talvez, apenas talvez, Deus estivesse lhe dando uma segunda chance de ser mãe, mesmo que fosse avó por adoção. Quando empurrou o portão de madeira pintado de azul, o mesmo tom que Sebastião escolhera para afastar inveja, Rosa Maria tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. Cuidaria daqueles bebês como se fossem seus próprios netos, custasse o que custasse, e enfrentaria qualquer consequência que viesse pela frente. Afinal, mulher nordestina que se preza não recua diante dos desafios da vida. Os primeiros raios de sol da manhã iluminaram o quintal repleto de cajueiros e pés de manga, e Rosa Maria sentiu que sua casa finalmente voltaria a ter vida, risadas e o choro gostoso de criança que sempre sonhara em ouvir entre aquelas paredes de adobe. O que ela não imaginava era que essa decisão a levaria por um caminho repleto de surpresas, revelações e uma luta emocional que testaria todos os limites de seu coração de mãe. 3 dias depois do encontro que mudou sua vida, Rosa Maria ainda acordava de madrugada achando que tinha sonhado com tudo. Mas bastava ouvir o chorinho dos bebês no quarto ao lado para a realidade voltar com toda a força. João Pedro, o mais esperto e choramingão, sempre acordava primeiro. E Maria Clara, mais calma e observadora, o seguia poucos minutos depois. Rosa Maria descobriu rapidamente que cuidar de gêmeos recém-nascidos era como tentar apagar fogo com gasolina. Quando um parava de chorar, o outro começava. Dona Francisca, a parteira de 80 anos que trouxera ao mundo metade da população de Tobias Barreto, apareceu na porta de Rosa Maria na quarta-feira de manhã, trazendo chás, pomadas caseiras e uma curiosidade que mal conseguia disfarçar. A mulher franzina, de cabelos brancos sempre presos em um coque apertado, tinha fama de saber tudo o que acontecia no povoado antes mesmo das pessoas contarem. Rosa Maria, minha filha, essas crianças apareceram do nada mesmo? Perguntou Dona Francisca, examinando os bebês com o olhar experiente de quem já viu de tudo na vida. Porque eu tô com uma coisa entalada na garganta desde domingo, e quando a gente fica assim, é porque tem história por trás. Rosa Maria serviu café na xícara de louça que guardava para visitas especiais e contou a versão que havia ensaiado. Os bebês eram filhos de uma prima distante da capital que teve complicações no parto e pediu para ela cuidar das crianças temporariamente. Dona Francisca ouviu em silêncio, mexendo o açúcar mascavo no café com movimentos lentos e pensativos. "Sabe o que me chamou a atenção nessas mantas?" disse a parteira, tocando delicadamente o tecido bordado. "Esse ponto cheio, essa flor de mandacaru, eu já vi esse trabalho antes. Uma moça apareceu aqui no povoado há uns 10 meses, grávida de gêmeos, barriga já bem grande. Dizia que era de família tradicional da capital, mas nunca quis dizer o nome verdadeiro. Chamava a si mesma só de Leti." O coração de Rosa Maria deu um salto. Finalmente, uma pista sobre a origem dos bebês. E o que aconteceu com ela? Sumiu da mesma forma que apareceu. Ficou hospedada na pensão da Dona Zefinha por alguns meses. Pagava tudo direitinho, mas era muito reservada. Passava o tempo todo bordando essas mantas. Dizia que estava preparando o enxoval para os filhos. Aí um dia do nada desapareceu. Dona Zefinha achou estranho, mas que nem toda mulher grávida tem seus segredos, né? Rosa Maria absorveu cada palavra, tentando montar as peças do quebra-cabeças. Uma jovem de família tradicional, grávida de gêmeos, bordando mantas com flores de mandacaru e depois desaparecendo misteriosamente. Por que ela teria abandonado os filhos na encruzilhada? E por que, justamente no caminho que Rosa Maria fazia todos os domingos para a igreja, Dona Francisca continuou. "Tem outra coisa que me intriga.
Você reparou na marca de nascença que um dos meninos tem no ombro direito? Uma estrela bem desenhada, igualzinha àquela que seu Sebastião tinha no mesmo lugar. Essas coisas não são coincidência, Rosa Maria. O destino tem seus caminhos. Rosa Maria quase derrubou a xícara de café. Não havia reparado na marca de nascença de João Pedro. Mas agora que Dona Francisca mencionou, a semelhança com Sebastião era impossível de ignorar. Seu falecido marido sempre dizia que a estrela no ombro era sua marca registrada, herança da família dele. Seria possível que existisse alguma conexão que ela não compreendia? Dona Francisca, a senhora acha que eu estou fazendo certo em ficar com essas crianças? A parteira segurou as mãos de Rosa Maria com uma firmeza surpreendente para alguém de sua idade. Minha filha, em 80 anos de vida eu aprendi uma coisa. Quando Deus coloca uma criança no nosso caminho, não é por acaso. Você passou a vida toda desejando ser mãe, e agora tem 2 bebês que precisam de amor. Se isso não é providência divina, eu não sei o que é. Naquela tarde, Rosa Maria tomou coragem e foi até o cartório do povoado, localizado numa sala pequena anexa à prefeitura. Seu Joaquim, o escrivão que trabalhava ali há 30 anos, recebeu-a com a cordialidade de sempre. Mas quando ela explicou a situação dos bebês, o homem franziu as sobrancelhas com preocupação. Rosa Maria, você sabe que registrar crianças sem documentação é complicado, né? Precisa de certidão de nascimento, identificação dos pais, um monte de papel que você não tem. Rosa Maria sentiu o desespero apertar o peito. Mas, seu Joaquim, essas crianças precisam de documentos para existir legalmente. Elas não podem ficar sem registro a vida toda. O escrivão coçou a cabeça, pensativo. Deixa eu conversar com o padre Antônio. Se ele atestar sua idoneidade moral e confirmar a história, talvez a gente consiga dar um jeito. Padre Antônio conhece você desde pequena, né? A palavra dele tem peso aqui. Rosa Maria saiu do cartório com um misto de esperança e ansiedade. Padre Antônio era como um pai para ela desde que ficara órfão aos 15 anos. Se alguém poderia ajudá-la, seria ele. Mas e se ele achasse que ela estava fazendo algo errado? E se ele insistisse para que ela entregasse os bebês às autoridades competentes? Quando chegou em casa, encontrou os gêmeos acordados e chorando. João Pedro tinha o rostinho vermelho de tanto espernear, enquanto Maria Clara chorava mais baixinho, como se pedisse desculpas por incomodar. Rosa Maria pegou os 2 no colo, uma habilidade que estava desenvolvendo rapidamente por necessidade, e começou a cantar uma cantiga de ninar que sua própria mãe cantava para ela quando era criança. Dorme, dorme, meu menino, que a chuva já vai passar. Quando o sol raiar de novo, mamãe vai te embalar. Os bebês se acalmaram gradualmente, e Rosa Maria sentiu uma paz que não experimentava há anos. Talvez Dona Francisca estivesse certa. Talvez fosse mesmo o destino que colocara aquelas crianças em seu caminho. E se fosse, ela lutaria com todas as forças para mantê-las ao seu lado, acontecesse o que acontecesse. Na manhã de sexta-feira, Rosa Maria acordou com o som de vozes conhecidas no quintal. Pela janela, viu suas vizinhas mais próximas, Dona Socorro, Dona Nenzinha e Dona Marieta, paradas no portão, carregando sacolas e panelas. O cheiro de canjica e bolacha de goma chegava até o quarto, misturado com o aroma familiar de café coado que sempre marcava o início do dia no povoado. Rosa Maria, abre aí que trouxemos umas coisinhas para os meninos, gritou Dona Socorro, uma mulher robusta de 50 e poucos anos que era conhecida por sua generosidade e língua afiada em igual medida. Rosa Maria vestiu o roupão rapidamente e foi receber as vizinhas, carregando Maria Clara no colo enquanto João Pedro dormia no berço improvisado que ela montara com gavetas e cobertores. A chegada das mulheres transformou sua sala simples num verdadeiro centro de comando maternal, com cada uma dando conselhos sobre cuidados com bebês, trazendo fraldas de pano costuradas à mão, roupinhas que sobraram dos filhos e netos e, principalmente, apoio emocional. Menina, você não pode dar conta de 2 bebês sozinha, disse Dona Nenzinha, uma senhora magra e esperta que criara 7 filhos praticamente sem a ajuda do marido. A gente vai se organizar aqui. De manhã eu venho ajudar com o banho. Dona Socorro fica com a tarde para você descansar e Dona Marieta pode ficar algumas noites quando você precisar dormir.
Rosa Maria sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Sempre soubera que podia contar com as vizinhas, mas ver aquela solidariedade espontânea, sem julgamentos ou perguntas inconvenientes, confirmava por que amava tanto aquela comunidade. Em cidades grandes, pessoas podiam viver anos sem conhecer os vizinhos. Ali em Tobias Barreto, vizinhos eram família. Dona Marieta, a mais jovem do grupo com seus 45 anos, pegou João Pedro no colo com a naturalidade de quem criou 4 filhos. Rosa Maria, você reparou que esse menino tem uma marca igualzinha à que seu Sebastião tinha? Minha mãe sempre dizia que marca de nascença é sinal de proteção dos anjos. A observação de Dona Marieta fez Rosa Maria se lembrar da conversa com Dona Francisca. A marca em forma de estrela no ombro de João Pedro realmente era idêntica à de Sebastião. Seria coincidência ou haveria alguma explicação que ela ainda não conseguia enxergar? Pois é, disse Rosa Maria. Dona Francisca também reparou isso. Disse que não existe coincidência no mundo, só providência divina. Dona Socorro, sempre prática, interrompeu as reflexões místicas. Providência ou não, essas crianças precisam de leite, fraldas e muito carinho. Rosa Maria, você tem condições de sustentar 2 bebês com sua aposentadoria? A pergunta atingiu Rosa Maria como um soco no estômago. Ela recebia um salário mínimo de aposentadoria e ocasionalmente vendia alguns bordados na feira, mas mal dava para suas próprias necessidades. Como sustentaria 2 crianças em crescimento? A gente vai dar um jeito, respondeu, tentando soar mais confiante do que se sentia. Deus nunca abandona quem confia nele. Dona Nenzinha, que conhecia Rosa Maria desde menina, percebeu a preocupação disfarçada. Não se preocupe não, querida. A comunidade toda vai ajudar. Já conversei com as outras mulheres da igreja e todo mundo quer contribuir. Uma doa fralda, outra doa leite, outra fica algumas horas com as crianças para você trabalhar. Durante a tarde, enquanto as vizinhas se revezavam cuidando dos gêmeos, Rosa Maria conseguiu sentar na máquina de costura pela primeira vez desde domingo. Suas mãos, marcadas pela artrite que se agravava nos dias frios, doíam mais do que o normal, mas ela precisava terminar os bordados encomendados para a feira do sábado. Cada ponto era uma luta contra a dor, mas também uma afirmação de que não desistiria. João Pedro acordou chorando bem na hora em que ela estava terminando uma toalha de mesa com flores de mandacaru, as mesmas flores bordadas nas mantas que envolviam os bebês quando os encontrou. A coincidência a fez parar de costurar e refletir novamente sobre os mistérios que cercavam a chegada das crianças em sua vida. Maria Clara, sempre mais calma, ficou observando Rosa Maria trabalhar com aqueles olhinhos escuros e atentos que pareciam entender muito mais do que uma bebê deveria entender. Havia uma serenidade naquele olhar que lembrava Rosa Maria de sua própria mãe, uma mulher de fé inabalável, que sempre dizia que os olhos eram as janelas da alma. Quando anoiteceu e as vizinhas foram embora, Rosa Maria ficou sozinha com os gêmeos pela primeira vez desde que eles chegaram à sua vida. O silêncio da casa, antes opressivo e melancólico, agora estava preenchido com a respiração suave dos bebês, o rangido ocasional do berço improvisado e uma sensação de completude que ela não experimentava há anos. Sentada na cadeira de balanço que Sebastião fizera para ela nos primeiros anos de casamento, Rosa Maria embalou os 2 bebês e começou a planejar mentalmente como organizaria sua nova vida. Precisaria voltar a costurar com mais intensidade, talvez aceitar encomendas maiores, quem sabe até expandir para bordados mais elaborados que pudessem ser vendidos na capital. Mas primeiro, precisava resolver a questão legal dos registros. Padre Antônio era sua última esperança para conseguir documentar as crianças sem complicações. Se ele não conseguisse ajudar, Rosa Maria teria que enfrentar a burocracia oficial, que poderia resultar na perda dos bebês para o sistema de adoção governamental. Olhando para os rostinhos serenos dos gêmeos, Rosa Maria fez uma promessa silenciosa. Lutaria até o fim para manter aquela família que o destino colocara em suas mãos. Não importava quantos obstáculos aparecessem pelo caminho, ela os enfrentaria com a teimosia nordestina que herdara de sua mãe e a fé inabalável que sustentara durante todos os anos difíceis de sua vida. O sábado amanheceu nublado,
com cheiro de chuva no ar e uma agitação diferente nas ruas de Tobias Barreto. Rosa Maria acordou mais cedo que o normal, preparou os gêmeos para sair e seguiu para a casa paroquial, onde Padre Antônio a receberia antes da primeira missa do dia. O padre, um homem de 60 anos com cabelos grisalhos e olhos bondosos, conhecia Rosa Maria desde que ela era uma menina órfã que se agarrava às saias das freiras para não se sentir sozinha no mundo. Rosa Maria, minha filha, seu Joaquim do cartório me contou sobre sua situação, disse o padre, servindo café em xícaras de porcelana branca que contrastavam com a simplicidade da sala. Essas crianças chegaram à sua vida de forma muito especial, não foi? Rosa Maria contou novamente a história dos bebês encontrados na encruzilhada, mas desta vez incluiu detalhes que não havia compartilhado com ninguém. A sensação de que era um sinal divino, a marca de nascença idêntica à de Sebastião, a informação que Dona Francisca havia dado sobre a jovem misteriosa que bordava mantas com flores de mandacaru. Padre Antônio ouviu em silêncio, ocasionalmente balançando a cabeça, como quem reconhece a mão de Deus em situações aparentemente casuais. Quando Rosa Maria terminou, ele ficou alguns minutos pensativo, olhando pela janela que dava para o adro da igreja, onde algumas senhoras já chegavam para a missa das 7. Rosa Maria, em 40 anos de sacerdócio, aprendi que Deus trabalha de maneiras misteriosas. Você passou a vida toda desejando ser mãe. Sempre foi uma mulher de fé exemplar. Cuidou do Sebastião até o último dia e agora está disposta a sacrificar sua tranquilidade para cuidar de duas crianças que nem sequer conhece a origem. Se isso não é vocação maternal, eu não sei o que é. O padre se levantou e foi até uma gaveta de onde tirou um papel timbrado da paróquia. Vou escrever uma carta para o cartório, atestando sua idoneidade moral e confirmando que conheço você há mais de 40 anos. Também vou mencionar que as crianças chegaram à sua vida em circunstâncias especiais e que você tem condições morais, espirituais e comunitárias para criá-las adequadamente. Rosa Maria sentiu um alívio tão grande que começou a chorar. Padre Antônio havia entendido perfeitamente sua situação e estava disposto a usar sua influência para ajudá-la. Com aquela carta, seu Joaquim poderia registrar os bebês sem maiores complicações burocráticas. Padre, como posso agradecer? Criando essas crianças no caminho do bem, ensinando-as a amar a Deus e ao próximo, e mostrando-lhes que família não é apenas quem nos gera, mas quem nos ama incondicionalmente. No caminho de volta para casa, Rosa Maria passou pela feira livre que acontecia todos os sábados na Praça Central. Entre as barracas de frutas, verduras, roupas e artesanato, ela parou na banca de Dona Zefinha, a proprietária da pensão onde a misteriosa jovem grávida havia se hospedado meses atrás. Dona Zefinha, a senhora se lembra daquela moça que ficou hospedada em sua pensão alguns meses atrás? A que estava grávida de gêmeos? Dona Zefinha, uma mulher de 50 anos com o cabelo tingido de loiro e unhas sempre bem pintadas, levantou os olhos da revista que estava lendo. Ah, a Lete! Como não lembrar? Moça educada, falava fino que nem gente da capital, mas muito misteriosa. Por que a pergunta? Rosa Maria explicou rapidamente sobre os bebês encontrados na encruzilhada, e Dona Zefinha arregalou os olhos com surpresa genuína. Meu Deus do céu, então eram os filhos dela? Eu desconfiava que ela estava escondendo alguma coisa. Pagava a pensão sempre adiantado, em dinheiro vivo, e recebia telefonemas estranhos que a deixavam muito nervosa. Às vezes eu ouvia ela chorando no quarto, especialmente de noite. A senhora lembra de mais algum detalhe sobre ela? Lembro que ela tinha uma aliança de ouro muito bonita, mas nunca falava do marido. E tinha também uma foto pequena que ela olhava sempre, de um homem jovem, bonito, que parecia ser da mesma idade dela. Mas quando eu perguntava sobre família, ela mudava de assunto rapidinho. Dona Zefinha abaixou a voz e continuou. Tem outra coisa que achei estranho. Algumas vezes chegaram carros caros aqui no povoado, carros que não são daqui da região, e as pessoas perguntavam por ela, mas ela sempre pedia para eu dizer que não estava, ou que tinha ido embora. Uma vez, eu vi ela se escondendo atrás da cortina, toda tremendo de medo. Rosa Maria absorveu cada informação, tentando entender a situação da mãe biológica dos gêmeos. Uma jovem de família rica, casada, grávida de gêmeos,
fugindo de alguma coisa ou alguém e abandonando os filhos numa encruzilhada. Por que ela não poderia criar as próprias crianças? E por que escolhera justamente aquele lugar para deixá-los? Quando chegou em casa, Rosa Maria encontrou Dona Socorro dando mamadeira para João Pedro, enquanto Maria Clara dormia tranquilamente no berço. A vizinha tinha chaves de sua casa desde os tempos em que Sebastião ainda era vivo. E Rosa Maria se sentia grata por poder contar com aquela ajuda constante. Rosa Maria, chegou uma visita estranha aqui há poucos minutos, disse Dona Socorro com uma expressão preocupada. Um casal de Salvador, gente fina, disse que estava passeando pela região e ficou encantado com o nosso povoado. Perguntaram especificamente sobre você. Disseram que ouviram falar de sua história com os bebês e gostariam de conhecê-la. Rosa Maria sentiu um frio na barriga. Visitantes de Salvador interessados especificamente em sua história? Seria coincidência ou haveria alguma conexão com a família da mãe biológica dos gêmeos? Eles deixaram algum recado? Disseram que voltam amanhã depois da missa. Pareciam gente boa, sabe? Falaram que tem uma proposta que pode ajudar com as despesas das crianças. Rosa Maria passou o resto do dia inquieta, imaginando quem seriam aqueles visitantes e que tipo de proposta trariam. Numa comunidade pequena como Tobias Barreto, a chegada de estranhos sempre gerava curiosidade e especulação. Mas estranhos interessados especificamente em sua situação com os gêmeos era algo completamente diferente e potencialmente preocupante. Naquela noite, enquanto embalava os bebês na cadeira de balanço, Rosa Maria teve a sensação de que sua vida estava prestes a mudar novamente, e dessa vez ela não sabia se seria para melhor ou para pior. O domingo chegou carregado de expectativa e um nervosismo que Rosa Maria não conseguia disfarçar. Durante a missa das 8, ela mal prestou atenção no sermão do Padre Antônio, mantendo os olhos fixos na porta da igreja, esperando ver os misteriosos visitantes de Salvador que Dona Socorro havia mencionado. Os gêmeos, como sempre, se comportaram exemplarmente durante a celebração, com Maria Clara dormindo tranquilamente e João Pedro apenas balbuciando baixinho em alguns momentos. Após a missa, Rosa Maria estava conversando com algumas paroquianas no adro da igreja quando avistou um casal elegante se aproximando. O homem, de aproximadamente 40 anos, usava uma camisa social branca e calça de linho bege, enquanto a mulher, alguns anos mais nova, vestia um vestido floral discreto e sapatos baixos adequados para caminhar nas ruas de terra do povoado. Ambos tinham aquela aparência de pessoas acostumadas ao conforto, mas se esforçavam para não parecer excessivamente formais. "A senhora é Rosa Maria dos Santos?" perguntou o homem com um sorriso caloroso, estendendo a mão. "Meu nome é Roberto, e esta é minha esposa Sandra. Viemos de Salvador especificamente para conhecê-la." Rosa Maria cumprimentou o casal, tentando decifrar suas intenções. Sandra, uma mulher morena de olhos gentis, imediatamente se interessou pelos gêmeos, pedindo para vê-los mais de perto com uma ternura que parecia genuína. "Que bebês lindos!" exclamou Sandra. "Ouvi falar da história de como chegaram à sua vida. Deve ter sido uma experiência muito emocionante." Roberto explicou que eles haviam conhecido Tobias Barreto durante uma viagem pelo interior sergipano no mês anterior. Ficaram encantados com a hospitalidade local e, quando souberam da história de Rosa Maria, através de comentários na pousada onde se hospedaram, decidiram voltar para conhecê-la pessoalmente. "Verão, Rosa Maria", disse Roberto. "Sandra e eu tentamos ter filhos há 10 anos, sem sucesso. Fizemos todos os tratamentos possíveis, mas não foi a vontade de Deus. Quando soubemos que a senhora estava criando 2 bebês abandonados, pensamos que talvez pudéssemos ajudar de alguma forma." Sandra complementou: "Não queremos adotar as crianças nem nada parecido. Sabemos que a senhora as ama como se fossem seus próprios netos, mas gostaríamos de contribuir financeiramente para a criação deles, como se fossem nossos afilhados. Em troca, apenas gostaríamos de receber fotos e cartas ocasionais para acompanhar o crescimento deles." Rosa Maria ficou sem palavras. A proposta era inesperada e generosa, mas também levantava questões que ela não sabia como avaliar. Aceitar ajuda financeira de estranhos parecia estranho, mas ao mesmo tempo resolveria seus problemas econômicos mais imediatos.
Por que vocês fariam isso? Perguntou Rosa Maria, sempre direta em suas abordagens. Roberto e Sandra se entreolharam antes de Roberto responder. Porque acreditamos que quando não podemos ser pais da forma tradicional, Deus nos coloca no caminho de crianças que precisam de ajuda. Vocês dois, a senhora e os bebês, apareceram em nossa vida exatamente quando precisávamos encontrar um propósito para nosso amor parental que não tinha onde se expressar. Sandra acrescentou: temos condições financeiras para ajudar, e vocês têm o amor e a dedicação para criar essas crianças. Parece uma parceria que Deus preparou. Rosa Maria pediu um tempo para pensar, e o casal entendeu perfeitamente. Combinaram de se encontrar novamente na quarta-feira para ouvir sua decisão. Antes de partir, Sandra deixou uma sacola com roupas de bebê, fraldas descartáveis e algumas latas de leite em pó. Presentes que demonstravam sua boa intenção, independentemente da resposta de Rosa Maria. Durante os dias seguintes, Rosa Maria conversou sobre a proposta com suas vizinhas de confiança, com Padre Antônio e até com Dona Francisca. Todos concordaram que o casal parecia sincero e que a ajuda financeira seria uma bênção para garantir o bem-estar dos gêmeos. Padre Antônio, sempre sábio, sugeriu que Rosa Maria estabelecesse algumas condições claras para se sentir mais confortável com o acordo. Na quarta-feira, Rosa Maria comunicou sua decisão de aceitar a ajuda, mas estabeleceu que manteria total autonomia sobre as decisões relacionadas à criação das crianças, que o casal poderia visitá-los ocasionalmente mediante aviso prévio e que enviaria fotos e notícias mensalmente. Roberto e Sandra concordaram imediatamente com todas as condições e prometeram enviar uma quantia mensal que cobriria todas as necessidades básicas dos gêmeos. Aquela primeira reviravolta trouxe um alívio enorme para Rosa Maria, que pôde se dedicar integralmente ao cuidado das crianças, sem a angústia constante sobre dinheiro. Mas também trouxe uma nova preocupação. E se houvesse outras pessoas interessadas nos gêmeos? E se a mãe biológica resolvesse voltar para reivindicar os filhos? Essas perguntas se tornaram ainda mais pertinentes quando, 2 semanas depois, Rosa Maria descobriu que João Pedro tinha uma alergia séria ao leite comum. O bebê começou a apresentar cólicas intensas, erupções na pele e dificuldades digestivas que deixaram Rosa Maria em pânico. Dona Francisca foi a primeira a suspeitar de alergia alimentar e sugeriu que Rosa Maria procurasse um pediatra na cidade mais próxima. O diagnóstico confirmou a suspeita. João Pedro precisaria de fórmulas especiais hipoalergênicas, que custavam 3 vezes mais que o leite comum. Rosa Maria calculou rapidamente que, mesmo com a ajuda de Roberto e Sandra, o orçamento ficaria apertado. Foi quando descobriu a força da solidariedade feminina, que se estendia muito além das fronteiras de Tobias Barreto. Dona Socorro teve uma ideia: criar uma rede de mães na região que pudessem doar latas de fórmula especial que sobrassem de seus próprios filhos. A ideia se espalhou rapidamente através de amigas, parentes e conhecidas em povoados vizinhos. Em poucos dias, Rosa Maria estava recebendo doações de fórmulas de mães de Estância, Lagarto, Simão Dias e até de Aracaju. "Mãe ajuda mãe", disse Dona Nenzinha, organizando as doações na sala de Rosa Maria. Não importa se a criança é nossa, da vizinha ou do mundo. Criança precisando é responsabilidade de toda mulher que já sentiu amor de mãe no peito. Essa segunda reviravolta, aparentemente negativa, acabou criando uma rede de apoio ainda maior ao redor de Rosa Maria e dos gêmeos. Mulheres que nunca tinham ouvido falar de Tobias Barreto agora mandavam carinhosamente fórmulas, roupinhas e brinquedos, criando conexões que transcendiam geografia e classe social. Mas o que Rosa Maria não sabia era que essa mesma rede de solidariedade estava espalhando a história dos gêmeos encontrados na encruzilhada por todo o estado de Sergipe, e que essa história chegaria aos ouvidos de pessoas que tinham suas próprias razões para se interessar por 2 crianças abandonadas em circunstâncias misteriosas. Os meses foram passando, e Rosa Maria desenvolveu uma rotina que misturava os cuidados com os gêmeos, seu trabalho de costura e os momentos de descanso que as vizinhas proporcionavam ao se revezarem para ajudá-la. João Pedro e Maria Clara cresciam saudáveis e espertos,
enchendo a casa de adobe com risadas, brincadeiras e aquela energia contagiante que só crianças pequenas conseguem trazer para um ambiente. Roberto e Sandra cumpriam religiosamente o acordo, enviando mensalmente uma quantia que cobria todas as necessidades dos bebês, além de ocasionalmente mandarem presentes especiais e cartas carinhosas. O casal visitava Tobias Barreto a cada 2 meses, sempre trazendo novidades de Salvador e demonstrando um carinho genuíno pelos gêmeos, que já os reconheciam e sorriam quando os viam chegando. Durante uma dessas visitas, no final do 8º mês desde que encontrara os bebês, Sandra comentou algo que deixou Rosa Maria intrigada. Rosa Maria, ontem quando estávamos na pousada, uma moça jovem perguntou sobre a senhora e os gêmeos. Disse que era jornalista de Aracaju, fazendo uma matéria sobre solidariedade no interior, mas alguma coisa me pareceu estranha na forma como ela perguntou. Rosa Maria sentiu aquele frio na barriga que sempre a assaltava quando algo fugia do controle. Como assim estranha? Ela queria detalhes muito específicos, a idade exata das crianças, se elas tinham alguma marca ou característica especial, se a senhora sabia alguma coisa sobre os pais biológicos. Parecia mais uma investigação do que uma matéria jornalística. Roberto concordou. Achamos melhor não dar muitas informações. Dissemos apenas que conhecíamos a senhora como uma pessoa maravilhosa, que estava criando 2 crianças com muito amor, mas não entramos em detalhes. Naquela noite, Rosa Maria não conseguiu dormir direito. Quem seria aquela jornalista? E por que tanto interesse em detalhes específicos sobre os gêmeos? Pela primeira vez desde que tomara a decisão de criar as crianças, Rosa Maria sentiu medo real de perdê-las. Suas preocupações se intensificaram na semana seguinte, quando seu Joaquim do cartório apareceu em sua casa com uma expressão séria que ela não estava acostumada a ver no rosto sempre amigável do escrivão. Rosa Maria, chegou um ofício aqui no cartório. Assistentes sociais da capital querem fazer uma inspeção na região para verificar casos de adoção irregular. Não é nada contra você especificamente, mas eles vão querer conversar com todas as famílias que registraram crianças em circunstâncias não convencionais nos últimos meses. O coração de Rosa Maria disparou. Eles podem tirar as crianças de mim? Não, se eles entenderem que está tudo certo, que as crianças estão bem cuidadas e que você tem condições de criá-las. Mas você precisa se preparar para responder muitas perguntas e mostrar que tem estrutura familiar adequada. Rosa Maria passou os dias seguintes em estado de ansiedade constante, organizando todos os documentos que comprovavam seu relacionamento com os gêmeos, preparando a casa para uma possível inspeção e rezando fervorosamente para que tudo corresse bem. Dona Socorro, sempre prática, sugeriu que ela procurasse um advogado para se orientar legalmente. Foi Dona Nenzinha quem trouxe a solução. Rosa Maria, minha sobrinha, se formou em Direito há pouco tempo e está procurando casos para fazer nome. Ela é uma menina boa, estudiosa, e tenho certeza de que vai querer te ajudar. Doutora Camila Oliveira tinha 26 anos, cabelos cacheados sempre presos num rabo de cavalo e uma determinação que lembrava Rosa Maria de si mesma quando era jovem. A advogada chegou a Tobias Barreto numa segunda-feira chuvosa, dirigindo um Fusca azul que parecia ter vivido melhores dias, e imediatamente se encantou com os gêmeos e com a história de Rosa Maria. Dona Rosa Maria, legalmente a senhora está numa situação delicada, mas não impossível, explicou doutora Camila, folheando os documentos sobre a mesa da cozinha, enquanto Maria Clara brincava em seu colo. O registro das crianças foi feito de forma correta, com o aval do padre e do cartório local. O problema é que, tecnicamente, deveria ter havido um processo de adoção formal através do juizado de menores. E agora? Eles vão tirar meus netos de mim? Não, se eu puder evitar, respondeu a advogada com firmeza. Vamos regularizar a situação completamente. Vou entrar com um pedido de guarda definitiva, demonstrando que as crianças foram abandonadas, que a senhora as acolheu em circunstâncias especiais e que elas estão sendo criadas num ambiente amoroso e estável. Doutora Camila passou 3 dias em Tobias Barreto, coletando depoimentos de vizinhos, do padre, do pessoal do cartório, do pediatra que acompanhava os gêmeos e até de Roberto e Sandra.
Ela montou um dossiê completo que mostrava como Rosa Maria havia transformado o abandono das crianças numa história de amor e solidariedade comunitária. Quando os assistentes sociais finalmente chegaram para a inspeção, 2 semanas depois, encontraram uma situação exemplar. Crianças saudáveis e felizes, casa organizada e limpa, rede de apoio familiar e comunitário sólida, documentação em ordem e acompanhamento legal adequado. A assistente social-chefe, uma mulher experiente de meia idade, foi categórica em seu relatório. Essas crianças estão exatamente onde devem estar. A terceira reviravolta, que inicialmente parecera uma ameaça, acabou resultando na regularização definitiva da situação legal dos gêmeos. Rosa Maria finalmente podia dormir tranquila, sabendo que ninguém mais poderia questionar seu direito de criar João Pedro e Maria Clara. Mas o que ela não sabia era que toda aquela movimentação legal, todos aqueles documentos e relatórios, haviam chamado a atenção de pessoas que estavam procurando exatamente por 2 crianças gêmeas abandonadas em circunstâncias misteriosas no interior de Sergipe. O primeiro ano de vida de João Pedro e Maria Clara em Tobias Barreto se completou com uma festa singela, mas emocionante, na casa de Rosa Maria. As vizinhas se organizaram para preparar um bolo de fubá com cobertura de doce de leite, docinhos tradicionais e guaraná para as crianças. Roberto e Sandra vieram especialmente de Salvador para a celebração, trazendo presentes e uma câmera fotográfica para registrar cada momento daquela data especial. João Pedro, agora um menino esperto e falante, já conseguia ficar em pé sozinho apoiado nos móveis e pronunciava algumas palavras além de vovó. Sua favorita continuava sendo que significava qualquer coisa que ele desejasse no momento. Maria Clara, mais observadora e tranquila, preferia ficar no colo observando tudo ao seu redor, com aqueles olhinhos inteligentes que não perdiam nenhum detalhe. "Meu Deus, como eles cresceram!" exclamou Sandra, comparando as fotos atuais com as primeiras que Rosa Maria havia enviado quando os bebês tinham apenas alguns meses. "João Pedro está com a personalidade do avô, não é? Teimoso e falante. E Maria Clara tem essa serenidade da avó." Rosa Maria sorriu ao ouvir Sandra se referir a ela como a avó das crianças. Ao longo dos meses, todos haviam naturalmente adotado essa nomenclatura familiar. E os próprios gêmeos chamavam Rosa Maria de vovó e se referiam a Roberto e Sandra como tio e tia. A família que o destino havia criado era não convencional, mas funcionava perfeitamente. Durante a festa, Padre Antônio fez uma bênção especial para as crianças e uma oração de agradecimento pela família que havia se formado através de circunstâncias tão especiais. "Que Deus continue abençoando esta casa com muito amor, saúde e felicidade", disse o padre, fazendo o sinal da cruz sobre as cabecinhas dos gêmeos. Mas a tranquilidade da celebração foi interrompida quando Dona Zefinha chegou com uma expressão preocupada e pediu para falar reservadamente com Rosa Maria. As 2 mulheres se afastaram para a cozinha, onde Dona Zefinha sussurrou urgentemente: "Rosa Maria, apareceu uma mulher na minha pensão hoje de manhã, perguntando pela Leti, aquela moça grávida que ficou hospedada comigo ano passado. Disse que era irmã dela e que a família estava procurando por ela e pelos bebês há meses." Rosa Maria sentiu o estômago apertar. Como era essa mulher? Elegante, bem vestida, falava fino. Tinha uns 30 e poucos anos, cabelo loiro, unhas bem feitas. Disse que se chamava Letícia Andrade e que toda a família estava desesperada procurando a irmã e os sobrinhos. O nome Letícia fez Rosa Maria conectar informações que estavam soltas em sua mente. A jovem misteriosa se apresentava apenas como Leti. Seria apelido de Letícia? E se fossem a mesma pessoa? Ela disse mais alguma coisa? Disse que souberam através de comentários que chegaram até Salvador que havia uma mulher em Tobias Barreto criando 2 gêmeos encontrados abandonados. Perguntou se eu achava que poderiam ser os filhos da irmã. Rosa Maria respirou fundo, tentando processar a informação. Se aquela mulher era realmente irmã da mãe biológica dos gêmeos, significava que a família havia descoberto onde estavam as crianças. Mas por que a mãe biológica não viera pessoalmente? E o que eles queriam exatamente?
O que você respondeu? Disse que não sabia de nada sobre isso, que só ouvia falar da história como todo mundo. Mas ela disse que vai voltar amanhã com mais perguntas e que talvez traga outras pessoas da família. Rosa Maria voltou para a festa tentando disfarçar sua preocupação, mas doutora Camila, que havia se tornado uma amiga próxima além de advogada, percebeu imediatamente que algo estava errado. Quando Rosa Maria contou sobre a conversa com Dona Zefinha, a advogada ficou visivelmente tensa. Dona Rosa Maria, se essa família decidir reivindicar as crianças, alegando parentesco biológico, a situação pode ficar complicada. Mesmo com toda a documentação que conseguimos regularizar, laços sanguíneos têm peso legal considerável. Padre Antônio, que havia escutado parte da conversa, se aproximou do grupo. Rosa Maria, independentemente do que aconteça, essas crianças têm em você uma mãe verdadeira. Isso ninguém pode tirar. Roberto e Sandra ficaram visivelmente abalados com a possibilidade de mudanças na vida dos gêmeos. Eles haviam se apegado às crianças tanto quanto Rosa Maria, e a ideia de perdê-las para uma família desconhecida era angustiante. Rosa Maria, disse Roberto, se precisar de qualquer tipo de ajuda, financeira, legal, seja o que for, pode contar conosco completamente. Naquela noite, depois que todos foram embora e os gêmeos finalmente dormiram, Rosa Maria ficou na cadeira de balanço, olhando para os rostinhos serenos das crianças que haviam transformado sua vida. 1 ano antes, ela era uma viúva solitária, cuja maior emoção do dia era a missa dominical. Agora era mãe de 2 filhos do coração, tinha uma rede de apoio que se estendia por todo o estado e enfrentava a possibilidade de ter que lutar legalmente para manter sua família unida. Mas Rosa Maria não era mulher de recuar diante de desafios. Se aquela família quisesse reivindicar os gêmeos, teria que provar que poderia oferecer mais amor e dedicação do que eles já recebiam. E isso, Rosa Maria tinha certeza, seria impossível de provar. Na manhã seguinte, Rosa Maria acordou com a determinação de uma guerreira. Se a batalha estava chegando, ela estaria preparada. Afinal, família não é quem gera, mas quem cria, ama e se dedica todos os dias. E isso ela havia feito com cada fibra de seu ser durante os últimos 12 meses. A segunda-feira chegou com uma tensão palpável no ar de Tobias Barreto. Rosa Maria havia passado o domingo inteiro preparando-se mentalmente para o que poderia acontecer, organizando todos os documentos das crianças e conversando com doutora Camila sobre as possíveis estratégias legais caso a família da mãe biológica decidisse reivindicar os gêmeos. Por volta das 10 horas da manhã, um carro luxuoso, um sedã preto com vidros escuros, parou em frente à pensão de Dona Zefinha. Rosa Maria observou discretamente da janela de sua casa, enquanto uma mulher elegante saía do veículo acompanhada de um homem mais velho, aparentemente um advogado pela pasta de couro que carregava. A mulher tinha cerca de 35 anos, cabelos loiros bem cuidados, roupas caras mas discretas, e uma postura que revelava educação refinada e recursos financeiros abundantes. Mesmo à distância, Rosa Maria podia perceber a semelhança física com as descrições que tinha ouvido sobre a jovem misteriosa que se hospedara na pensão durante a gravidez. Dona Socorro, que também estava observando a movimentação, atravessou a rua rapidamente para se juntar a Rosa Maria. Essa deve ser a tal da família rica que anda procurando pelos bebês. Que Deus nos proteja, Rosa Maria. Menos de 1 hora depois, Dona Zefinha apareceu na porta de Rosa Maria com um semblante grave. Rosa Maria, aquela mulher quer falar com você. Disse que se chama Letícia Andrade e que tem certeza de que os gêmeos que você está criando são filhos de sua irmã. Rosa Maria respirou fundo, pegou os documentos das crianças e seguiu para a pensão, acompanhada por Dona Socorro, que insistiu em ir junto para dar suporte moral. O encontro aconteceria na pequena sala da pensão, onde Letícia Andrade aguardava sentada numa poltrona de plástico, folheando nervosamente um envelope de fotografias. A senhora é Rosa Maria dos Santos? Perguntou Letícia, levantando-se educadamente. Sua voz tinha o sotaque refinado da capital,
mas Rosa Maria detectou uma tensão mal disfarçada por trás da cordialidade. Sou eu mesma. E a senhora quer falar sobre as crianças que estou criando? Letícia abriu o envelope e mostrou várias fotografias de ultrassom. Essas são imagens dos meus sobrinhos quando ainda estavam na barriga da minha irmã. Ela desapareceu de casa há mais de um ano, estava grávida de gêmeos, e a família toda está procurando por ela e pelas crianças desde então. Rosa Maria examinou as fotografias sem demonstrar emoção, mas seu coração estava disparado. As imagens realmente mostravam gêmeos, e as datas correspondiam aproximadamente à idade de João Pedro e Maria Clara. "E onde está sua irmã agora?" perguntou Rosa Maria. Letícia hesitou antes de responder, e Rosa Maria percebeu que ali estava o ponto fraco da história. Ela ainda não voltou para casa, mas a família está convencida de que os bebês encontrados em Tobias Barreto são os filhos dela. Sua irmã tem nome? Letícia. Nós duas temos o mesmo nome, é tradição da família. Ela é Letícia Júnior, eu sou Letícia Sênior. Rosa Maria conectou finalmente todas as peças. A jovem que se hospedara na pensão como Leti era Letícia Júnior, e agora a família havia mandado Letícia Sênior para recuperar as crianças. Mas por que a mãe biológica não vinha pessoalmente? Se sua irmã é a mãe das crianças, por que ela não veio buscar os próprios filhos? Letícia ficou visivelmente desconfortável com a pergunta. A situação é complicada. Minha irmã passou por momentos difíceis, tomou decisões precipitadas. A família quer o melhor para todos, para ela e para as crianças. Rosa Maria percebeu que havia muito mais por trás daquela história do que Letícia estava revelando. E o que exatamente a família quer? Queremos levar as crianças para casa, onde podem ter todas as oportunidades que merecem. Educação de qualidade, plano de saúde, viagens, tudo o que o dinheiro pode proporcionar. A resposta confirmou os temores de Rosa Maria. Aquela família via os gêmeos como herdeiros para dar continuidade ao nome e aos negócios familiares, não necessariamente como crianças que precisavam de amor e carinho. E se eu disser que as crianças já têm tudo o que precisam aqui? Letícia olhou ao redor da pensão simples, depois fixou os olhos em Rosa Maria com uma expressão que misturava piedade e determinação. Dona Rosa Maria, a senhora parece uma pessoa boa e tenho certeza de que cuidou bem dos meus sobrinhos. Mas eles pertencem à nossa família. São Andrade, têm direito à herança, ao sobrenome, à posição social que o nascimento lhes garante. E o que sua irmã acha disso tudo? Novamente, Letícia hesitou. Ela vai concordar com a decisão da família. É o melhor para todos. Rosa Maria estava começando a entender a situação. A jovem Letícia havia fugido da família justamente para não ser obrigada a entregar os filhos para serem criados pelos avós ricos. Abandonara as crianças na encruzilhada, na esperança de que encontrassem uma família amorosa, longe da pressão e do controle da família tradicional. "Posso ver os bebês?" perguntou Letícia, e havia uma genuína ansiedade em sua voz. Rosa Maria concordou, mas estabeleceu condições. "Pode ver, mas eles ficam comigo. E quero deixar claro que essas crianças têm documentos legais, acompanhamento médico, advogada e toda uma comunidade que zela por elas." De volta à sua casa, Rosa Maria apresentou João Pedro e Maria Clara para Letícia, que ficou visivelmente emocionada ao ver os gêmeos. O menino, sempre sociável, imediatamente tentou pegar o colar dourado que Letícia usava, enquanto Maria Clara observava a visitante com aquele olhar penetrante que costumava usar com estranhos. "Eles são lindos", murmurou Letícia, e Rosa Maria percebeu lágrimas em seus olhos. "São exatamente como minha irmã quando era bebê." Naquele momento, Rosa Maria teve certeza de que Letícia realmente amava os sobrinhos, mas estava sendo pressionada pela família a recuperá-los por motivos que iam além do afeto. A situação era mais complexa do que uma simples disputa legal. Era um conflito entre duas visões completamente diferentes sobre o que significava família e criação de filhos. Letícia passou uma hora brincando com os gêmeos, e Rosa Maria observou como as crianças reagiam a ela. João Pedro, sempre extrovertido, aceitou a presença da tia com naturalidade,
Mas Maria Clara permaneceu mais reservada, como sempre fazia com pessoas desconhecidas. Quando Letícia finalmente se preparou para partir, ela deixou clara sua posição. Dona Rosa Maria, vou voltar na próxima semana com nosso advogado da família. Espero que possamos resolver isso de forma amigável, mas os meninos vão voltar para casa. Após a partida de Letícia, Rosa Maria imediatamente ligou para a doutora Camila, que veio para Tobias Barreto no mesmo dia. A advogada ouviu atentamente o relato do encontro e fez anotações detalhadas sobre cada aspecto da conversa. Dona Rosa Maria, eles têm direitos legais como família biológica, mas nós também temos argumentos sólidos. As crianças foram abandonadas. A senhora as acolheu legalmente. Elas estão bem cuidadas e adaptadas, mas precisamos nos preparar para uma luta legal. Naquela noite, enquanto embalava os gêmeos para dormir, Rosa Maria fez uma oração mais intensa do que qualquer uma que já havia feito em sua vida. Pedia força para enfrentar o que viria, sabedoria para tomar as decisões certas e, principalmente, que o melhor interesse das crianças prevalecesse sobre qualquer outra consideração. A quarta reviravolta estava apenas começando, e Rosa Maria sabia que seria a mais difícil de todas. A semana que se seguiu ao encontro com Letícia Andrade foi a mais tensa que Rosa Maria havia vivido desde que encontrara os gêmeos na encruzilhada. Toda a comunidade de Tobias Barreto se mobilizou ao saber da ameaça que pairava sobre a família que havia se formado de maneira tão especial. Dona Socorro organizou uma espécie de guarda informal, garantindo que alguém sempre estivesse perto da casa de Rosa Maria para apoiá-la e testemunhar qualquer tentativa irregular de levar as crianças. Doutora Camila passou 3 dias no povoado, preparando meticulosamente a defesa legal e coletando depoimentos de todos que pudessem atestar o bem-estar dos gêmeos e a dedicação de Rosa Maria. Padre Antônio escreveu uma carta oficial, confirmando a idoneidade moral de Rosa Maria e o ambiente saudável em que as crianças estavam sendo criadas. Até Roberto e Sandra cancelaram compromissos em Salvador para estar presentes quando a família Andrade retornasse. João Pedro e Maria Clara, alheios à atenção dos adultos, continuavam suas rotinas normais, brincando no quintal, dando risadas durante o banho e enchendo a casa com aquela energia doce e bagunçada que só crianças pequenas conseguem trazer. Rosa Maria se esforçava para manter a normalidade, mas percebia que sua ansiedade estava afetando os pequenos, que ficavam mais grudados nela e menos dispostos a brincar com outras pessoas. Na quinta-feira, 2 carros chegaram a Tobias Barreto. O mesmo sedã preto da semana anterior e um SUV cinza com placas de Salvador. Letícia Andrade desceu do primeiro carro, acompanhada de um advogado experiente, um homem de 50 anos com terno caro e maleta de couro. Do segundo carro saiu uma mulher mais velha, elegantemente vestida, que Rosa Maria imediatamente identificou como a matriarca da família, provavelmente a avó dos gêmeos. Dona Eulália Andrade tinha cerca de 70 anos, cabelos grisalhos impecavelmente penteados e uma postura que revelava décadas de comando e autoridade. Apesar da idade, caminhava com firmeza e tinha nos olhos uma determinação que lembrava Rosa Maria de si mesma quando precisava lutar por algo importante. O encontro aconteceu na casa paroquial, por sugestão do Padre Antônio, que queria garantir um ambiente neutro e respeitoso para a negociação. Rosa Maria chegou acompanhada de doutora. Camila e as 2 famílias se sentaram em lados opostos da mesa, onde o padre costumava atender os paroquianos. Dr. Henrique Menezes, o advogado da família Andrade, foi direto ao ponto. Senhora Rosa Maria, meus clientes reconhecem sua boa intenção ao cuidar das crianças, mas elas pertencem legalmente à família Andrade. Estamos preparados para oferecer uma compensação financeira generosa pelo tempo e cuidados dispensados e garantimos que as crianças serão bem tratadas. Doutora. Camila respondeu imediatamente. As crianças foram abandonadas, Dr. Henrique. Minha cliente as acolheu legalmente, tem guarda regularizada e elas estão perfeitamente adaptadas ao ambiente familiar atual. Qualquer mudança forçada seria traumática para crianças de 1 ano de idade. Foi então que Dona Eulália tomou a palavra
e sua voz carregava décadas de experiência em conseguir o que queria. Rosa Maria. Posso chamá-la assim? Eu criei 4 filhos e já tenho 7 netos. Sei reconhecer quando uma mulher ama genuinamente uma criança. Vejo em seus olhos que você ama meus bisnetos como se fossem seus próprios netos. Rosa Maria assentiu, sem saber onde a conversa chegaria. Mas amor não é suficiente, continuou Dona Eulália. Essas crianças são herdeiras de um patrimônio considerável. Têm direito à educação nas melhores escolas, aos melhores médicos, a viagens pelo mundo, a oportunidades que você, com todo o seu amor, não pode proporcionar. Com todo respeito, Dona Eulália, Rosa Maria respondeu, encontrando força na própria convicção. Essas crianças têm algo que dinheiro não compra. Uma comunidade inteira que as ama, uma rotina estável, carinho constante. E, principalmente, não são vistas como herdeiras ou símbolos de status, mas sim como crianças que merecem ser felizes. Dona Eulália sorriu, um sorriso que misturava admiração e determinação. Você é uma mulher forte, Rosa Maria. Lembra-me de mim mesma quando era mais jovem, mas precisa entender nossa posição. São nossos bisnetos, nosso sangue, nossa responsabilidade. Foi então que Letícia, que havia permanecido em silêncio até aquele momento, fez uma revelação que mudou completamente o rumo da conversa. Vovó, preciso confessar uma coisa. Conversei com Letícia Júnior ontem. O silêncio na sala ficou tenso. Doutor Henrique franziu as sobrancelhas, claramente não esperando por aquela informação. Minha irmã não quer criar essas crianças. Letícia continuou, olhando diretamente para a avó. Ela nunca quis. Foi por isso que fugiu de casa grávida, por isso que abandonou os bebês. Ela me disse que o maior medo dela é que a família pegue as crianças para criá-las como símbolos da tradição familiar, e não como crianças que precisam de amor. Dona Eulália ficou visivelmente abalada. Onde ela está? Em São Paulo, trabalhando numa ONG que cuida de crianças abandonadas. Disse que encontrou sua verdadeira vocação cuidando de crianças que precisam de família, mas que nunca se sentiu preparada para ser mãe dos próprios filhos. A quinta reviravolta havia chegado, e Rosa Maria percebeu que a situação era ainda mais complexa do que imaginara. A mãe biológica não apenas não queria criar os filhos, ela havia escolhido conscientemente entregá-los para alguém que pudesse amá-los sem as pressões e expectativas de uma família tradicional rica. Dr. Henrique tentou retomar o controle da situação. Independentemente dos sentimentos pessoais, a questão legal permanece. As crianças têm direito à herança familiar. Mas Dona Eulália levantou a mão, silenciando o advogado. Ela ficou alguns minutos observando Rosa Maria, como se a estivesse avaliando completamente. Rosa Maria, disse finalmente, posso ver as crianças em seu ambiente natural? Quero entender como elas vivem, como são cuidadas, como se relacionam com você e com a comunidade. Rosa Maria concordou, e todo o grupo se dirigiu para sua casa. João Pedro e Maria Clara estavam brincando no quintal sob os cuidados de Dona Socorro, que havia preparado um lanche com bolachas caseiras e suco de cajá. A cena era perfeita. 2 crianças felizes, bem cuidadas, brincando livremente num ambiente seguro e amoroso. Dona Eulália observou atentamente como os gêmeos interagiam com Rosa Maria, como corriam para ela quando se machucavam, como procuravam seu colo quando ficavam com sono. Observou também como a comunidade inteira se organizava naturalmente para ajudar. Dona Socorro servindo o lanche, Dona Nenzinha trazendo brinquedos que havia comprado para as crianças, até o carteiro parando para conversar e fazer carinho nos pequenos. Quantas pessoas conhecem essas crianças pelo nome? Perguntou Dona Eulália. Todo o povoado, respondeu Rosa Maria. Eles são netos de todos aqui. Dona Eulália ficou em silêncio por alguns minutos, observando Maria